Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje ainda continuamos trabalhando sobre os pronomes no capítulo 11 do nosso material. Então, na sequência, nós temos hoje, então, o estudo sobre os pronomes indefinidos, lembrando que nós já trabalhamos com os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, também os demonstrativos e os possessivos. E hoje chegou a vez, então, do estudo sobre os pronomes indefinidos, que, na verdade, vocês até já, de certa forma, iniciaram quando cumpriram com a tarefa que eu solicitei a vocês na aula passada. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês qual é a função dos pronomes indefinidos. São aquelas palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, atribuindo-lhe um sentido vago ou expressando uma quantidade indefinida. Então, como o próprio nome já diz, são pronomes que indefinem. Não há certeza da quantidade que nós queremos expressar. Lembrando, então, que os pronomes têm a função ou de acompanhar ou também de substituir um substantivo. Então, levando em conta esse conceito de pronome indefinido, que é aquele que expressa um sentido vago ou então uma quantidade indefinida, nós temos o exemplo aqui. Alguém elogiou publicamente a banda. Aqui nós temos o alguém, que é o pronome indefinido. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Apenas temos então um pronome que substitui um outro termo, que no caso poderia ser um substantivo, poderia ser um nome, e da forma como a estrutura está aqui constituída, nós não sabemos de quem se trata. Então, por isso, usa-se o pronome alguém, que é um pronome indefinido. Então, refere-se à terceira pessoa sem identificá-la. Alguém pode ser qualquer pessoa. Aqui nós não temos a definição, nós não sabemos com exatidão de quem se trata. Um outro exemplo. Muitos adolescentes se identificam com a banda. Aqui nós temos o termo muitos, que está acompanhando adolescentes. Trata-se de um pronome indefinido. Ele refere-se à terceira pessoa sem identificar o número exato. Então, aqui eu trouxe a correção da atividade que eu havia solicitado a vocês na aula passada dos pronomes indefinidos. A tabela que está lá no livro de vocês e que era para ser preenchida como tarefa. Então, como vocês podem ver aqui, na primeira coluna nós temos os pronomes indefinidos no masculino singular. Ao lado, feminino singular, aqui masculino plural e o feminino plural. E os invariáveis aqui, na última coluna, já estão colocados aqui. Então, como vocês podem ver, essa parte que foi preenchida por vocês, ela trata dos pronomes indefinidos que são variáveis. Então, nós temos algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, certo, certa, certos, certas, outro, outra, outros, outras, quanto, quanta, quantos, quantas, tanto, tanta, tantos, tantas, vário, vária, vários, várias, diverso, diversa, diversos, diversas, uma, uns e umas. E ainda qual, quais, qualquer, quaisquer. Aqui eu gostaria de acrescentar que a palavra quaisquer é a única da língua portuguesa que tem a possibilidade de receber a indicação de plural no meio dela. Todas as outras palavras que nós conhecemos, elas têm alguma modificação, quando isso é possível, claro, no seu final. E a palavra qualquer, quaisquer, é a única que tem essa possibilidade, ou seja, que recebe, então, o plural no meio dela. E
por último, bastante, bastantes. Aqui bastantes é no sentido de muitos, quando acompanha então um termo que está no plural e que tem a função de indicar muitos. E aqui ao lado nós temos as formas invariáveis, que são o algo, alguém, nada, ninguém, tudo, cada, outrem, quem, mais, menos e demais. Então, esses aqui são os pronomes indefinidos. O outro grupo que nós também veremos é o grupo dos pronomes interrogativos. Como o próprio nome já diz, trata-se das interrogações, dos questionamentos, das perguntas. Então, são os pronomes que referem-se à terceira pessoa do discurso e são utilizados na elaboração de perguntas diretas ou indiretas. Então, vamos ver os exemplos. Qual a sua banda favorita? Aqui nós temos o qual, que é o pronome interrogativo, está sendo utilizado em uma pergunta direta. Gostaria de saber de qual banda aquele professor mais gosta. Então, aqui nós temos uma pergunta indireta. Então, aqui nós temos os dois casos em que os pronomes interrogativos podem ser utilizados. E aqui nós temos também a tabelinha que nos apresenta quais são eles. Então, temos a parte dos variáveis e também dos invariáveis. No singular temos o qual, o quanto e o quanta. E no plural, quais, quantos e quantas, como vocês podem ver aqui os correspondentes a eles. E nas formas invariáveis, nós temos o que e o quem. Então, pronomes interrogativos, como o próprio nome já diz, são aqueles que realizam, que nós podemos utilizar quando queremos realizar algum questionamento, fazer alguma pergunta. Nós temos aqui então o exercício 3 da página 237, que eu vou então resolver com vocês. Diz assim: observe as capas dos livros a seguir. Então, a primeira delas diz assim: quem é você, Alaska? Na segunda, nada é para sempre. E o sol é para todos. E o que é solicitado a nós, que seja feito aqui, é a identificação e a classificação dos pronomes que aparecem então nessas capas. E diz assim: identifique e classifique os pronomes que nelas aparecem. Então, na primeira capa do livro que nós temos aqui, o pronome é o quem, logo no comecinho aqui. Quem é você, Alaska? Então, é o quem que é utilizado para se fazer uma pergunta. No caso, então, ele é um pronome interrogativo. No segundo caso, aliás, ainda nesta primeira capa, nós temos o você, que é um pronome de tratamento. Agora sim, na terceira aqui nós temos nada é para sempre. Então, aqui nós temos o nada, que é um pronome indefinido. E aqui na última nós temos o todos. O sol é para todos, que também constitui-se como um pronome indefinido. A tarefa da aula de vocês, então, ela está constituída de duas partes. A primeira delas é ler o texto da página 235 e responder o exercício 1 das páginas 235 e 236. A segunda parte, vocês têm dois exercícios, que são o 1 e o 2, que vocês deverão, então, registrar no caderno e fazer, então, a postagem no ABA, que é o seguinte: a número 1, preencha as lacunas com os pronomes adequados. Tudo, alguma, alguém, algo e toda. Então, vocês vão ver aqui as frases, onde tiver o espaço, vocês verão qual delas se encaixa. Lembrando que não vai repetir, nós temos 5 frases e 5 pronomes. Então, cada uma das palavras, no caso os pronomes, eles têm uma
frase específica na qual ele se encaixa. E a número 2, quais pronomes interrogativos completam corretamente as frases? Então, vocês podem contar com o auxílio da tabela, vocês podem olhar lá na tabela do livro que vocês, então, vão identificar qual é o pronome interrogativo que se encaixa melhor em cada uma das frases, em cada uma das estruturas, e vão preencher, então, adequadamente. Lembrando, então, que estes 2 exercícios deverão ser postados no Avro. E por hoje é só, então, e até a próxima aula.